Olá, cidadãos. Faz um tempinho que eu não gravo, para ser mais preciso, quase 2 meses. Estamos em 2023, esse será meu primeiro vídeo desse ano. Primeiro vídeo de não muitos, porque, como vocês devem saber, minha vida está corrida, estou cuidando da minha vida prática e tal nesse período. E como vocês devem saber, ou pelo menos como a maioria de vocês, ou pelo menos uma parte de vocês deve saber, eu estou próximo de escrever o meu próximo livro e também por isso eu não poderei estar muito ativo nesse canal por um bom tempo. Porque já bastam os problemas da minha vida pessoal, problemas financeiros, conta pra pagar, esse tipo de coisa. Aí somado com o tempo que eu vou gastar para escrever o livro, eu simplesmente não vou ter tempo para quase nada. Então não esperem que eu esteja muito ativo aqui pelo canal nos próximos meses. O que não quer dizer que eu não estarei aqui, o que não quer dizer que eu não estarei vendo o que vocês comentam, postam e etc. Mas enfim. Inclusive esse vídeo, a temática desse vídeo é justamente como uma forma de introdução para o livro que eu tô prestes a começar a escrever. Antes que vocês perguntem, ou pelo menos a maioria de vocês já deve saber, mas antes que perguntem, o livro não será pago, será feito em formato de PDF, igual o IDEA, que para quem não sabe foi um livro que eu escrevi, tá na descrição de todos os vídeos recentes que eu posto. É só baixar e ler, basicamente. Baixar ou simplesmente abrir, simplesmente tipo tá ali, não precisa gastar nada, zero dinheiro e tal. A única coisa que vai ter vai ser igualzinho ao Ideia. Lá no final do livro vai ter um link para um Pix. E aí se você quiser me doar, agradecer de alguma forma, tá ali o Pix, basicamente. Mas não existe nada do tipo obrigatório de vocês pagarem. Então quem quiser ler vai poder ler. Como eu já disse já várias vezes, o nome do livro vai ser A Morte de Deus. Só que a temática do livro não vai ser apenas sobre Deus, não vai ser apenas sobre a morte de Deus de forma específica, vai ser sobre a morte da metafísica como um todo. Inclusive essa vai ser uma das primeiras coisas que eu falarei no livro, que a morte de Deus, ela não é um fato em si mesma, ela é apenas um sintoma de algo maior, que é a morte da metafísica. A metafísica, uma das propriedades ou uma das partes da metafísica é Deus. E se a metafísica está morrendo, entre aspas, logo Deus também. Deus é só, digamos, o sintoma maior, podemos dizer assim, o sintoma maior da morte da metafísica. Mas, enfim, o livro vai falar sobre a morte de Deus, mas não apenas sobre isso. Ele vai um pouco além e vai falar um pouco também sobre a morte da metafísica como um todo. Para quem não sabe, acho que a maioria de vocês já devem saber, mas o que seria metafísica? Metafísica, o próprio nome já diz, metafísica. Meta, o que é meta? Quando você vê a palavra meta em qualquer palavra, antes de qualquer palavra, ela significa contra entre aspas, ou contra a lógica. Então, metafísica seria contra a física, ou aquilo que não se enquadra na física comum, algo que vai além da física. Então, por exemplo, o que seriam assuntos da metafísica? Vida após a morte, a existência ou não de Deus. Eu acho que o tópico Deus é o tópico mais clássico e mais abordado da metafísica. A existência ou não de um Deus, ou de vários deuses, ou seja lá como que for. A existência da alma também é um tópico da metafísica. Enfim, todos esses tópicos, vida após a morte, Deus, alma, e etc., todos esses tópicos que são tópicos não empíricos, que são tópicos que vão além da física convencional, tópicos um pouco mais até, entre aspas, especulativos sobre a existência humana, entram no que a gente chama de metafísica. Ou seja, tudo aquilo que vai além do que nós podemos perceber com os olhos, com o tato, tudo aquilo que vai além do empírico, além do sensível. E bom, nesse livro, antes de falar sobre a temática explícita desse vídeo, que é sobre a metafísica a priori e a metafísica a posteriori, e antes que vocês, com certeza algum de vocês, alguns não, mas pode ser que alguém chegue aqui nesse canal já com pedras na mão e querendo perguntar coisas do tipo, como assim metafísica a posteriori? Não existe metafísica a posteriori. A metafísica, a própria natureza da metafísica não propicia com que ela seja a posteriori. A posteriori a gente está falando de empirismo. Como que você quer falar de metafísica empírica? Isso não existe. Eu entendo que algumas pessoas de vocês, à primeira vista, quando veem o título desse vídeo, podem ficar meio confusas ou querendo indagar
a mim fazer questões, enfim, eu entendo que alguns de vocês podem ficar meio com o pé atrás por causa do título desse vídeo, mas eu já vou explicar onde eu quero chegar. E vou dar meus argumentos do porquê que eu acho que existe de fato uma metafísica a priori. A metafísica a priori vai ser bem rápido de falar, ela é bem autoevidente e do que ela seria. E no próprio livro também, tipo, eu vou dedicar no livro que eu pretendo escrever muito mais tempo a falar da metafísica a posteriori do que a priori. E o porquê vocês já vão entender. Mas antes de eu começar a falar tudo sobre tudo isso, sobre a temática do vídeo, sobre metafísica a priori e a posteriori, enfim, eu devo falar sobre um fato que foi o que me levou o que me fez perceber de fato que existe essa distinção, ou que pelo menos eu percebo. Não vou falar tudo que eu tô falando é minha visão, então óbvio que eu posso estar errado, óbvio que eu posso estar falando um monte de merda, um monte de abobrinha. Mas teve um livro em específico, um livro que eu já citei algumas vezes aqui no canal. Alguns de vocês, quem sabe, até tenham lido esse livro justamente pelo fato de eu ter citado. Enfim, um livro que me influenciou consideravelmente bastante, uma leitura entre aspas recente. Eu vou dizer entre aspas recente, porque eu já li esse livro faz o quê? Faz quase 2 anos. E de lá pra cá, como eu tenho trabalhado muito e tal, eu não tenho tido muito tempo pra ler. Então, sei lá, esse foi um dos últimos 10 livros que eu li. Não 10, mas sei lá, um dos últimos 15 livros que eu li, pra vocês verem o quanto eu tô lendo um pouco esses tempos. Mas, enfim, um dos últimos livros que eu li, últimos entre aspas, e que mais me influenciou, foi um livro do Kant, que eu já citei aqui algumas vezes, chamado Prolegômenos a qualquer metafísica futura que queira intitular-se como ciência. Esse livro eu diria que foi um dos livros mais impactantes, entre aspas, para mim, que eu li do Kant até agora. E e ironicamente é um dos livros talvez menos conhecidos do Kant, menos lidos. Os mais conhecidos são a Crítica da Razão Prática e a Crítica da Razão Pura. A Crítica da Faculdade do Belo, aquele lá do Kant que é sobre estética, também é até que bem lida e bem comentada e tal. Tem muita tese de doutorado, mestrado e pra puta que pariu, que é sobre esse livro específico do Kant. Mas esse livro em específico, o Prolegômenos do Kant, é um livro que me parece que é bem pouco lido e comentado. E como eu disse, ironicamente, até hoje foi um dos livros do Kant que eu li que mais me impactou, por assim dizer. Um dos, se não o que mais me impactou. Logo seguido da fundamentação da metafísica dos costumes, que é onde o Kant fundamenta o imperativo categórico. Mas enfim, nesse livro dos prolegômenos, a qualquer metafísica futura que queira intitular-se como ciência, ele basicamente, seguindo o próprio método que ele elaborou, o método kantiano, o método do conhecimento analítico, do conhecimento sintético, enfim, ele elabora, seguindo o próprio método, que aí eu não vou entrar no julgamento de se o método dele é bom ou ruim, críticas que se pode fazer, não vou entrar nessa questão. Mas o fato é que, seguindo o próprio método que ele elaborou nas Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática, etc., ele dá o alicerce, as bases, para alguém no futuro, ele próprio fala que não é ele essa pessoa, para alguém no futuro fundamentar uma metafísica que possa ser intitulada como ciência, exatamente como diz o livro. Ou seja, uma metafísica que possa ser alcançada e entendida plenamente por todos os membros da humanidade, que não seja relativa, uma metafísica que seja absoluta, entre aspas. Algo do tipo, tanto eu que estou aqui no Brasil, eu vou desenvolver isso, e sabe, eu que tô aqui vou entender isso como uma metafísica, como alguém que está lá na China vai ler isso também e vai entender como uma metafísica, e alguém que está no Japão, e alguém que está na Rússia, alguém que está na Austrália, enfim. Uma metafísica que seja universal, que não seja dependente de fatores relativos, subjetivos, por assim dizer. Uma metafísica como ciência, sabe? Uma metafísica que todo mundo possa reconhecer como algo verdadeiro, de fato. Então o Kant nesse livro ele busca, ele não estabelece uma metafísica
como ciência, mas ele dá o manual de instruções, é isso, ele dá o manual de instruções para que futuramente alguém consiga ou conseguisse desenvolver uma metafísica que possa ser chamada de fato que não que possa ser chamada de metafísica, mas que possa, como eu disse, atingir a todos sem fatores relativos, uma metafísica que não seja relativa, porque o Kant fala nesse livro que até o momento em que ele escreveu aquele livro, ele fala que existiam, e isso de fato é verdade, pelo menos eu acredito que é verdade, que existiam vários modelos metafísicos, existiram vários filósofos, várias religiões, várias escolas de pensamento que estabeleciam uma metafísica. Só que esse era justamente o problema que o Kant definiu como problema. Esse é justamente o problema. Justamente por ter um monte de metafísica, um monte de escolas metafísicas diferentes, tudo se tornava relativo. Por quê? Porque o indivíduo X olhava para a escola metafísica tal e dizia que aquela era correta, e o indivíduo Y olhava para aquela mesma metafísica e dizia que não era correto e que ao invés daquela, outra era correta. Então, por exemplo, Joãozinho olhava para o cartesianismo e falava que o cartesianismo estava certo e essa era a metafísica, ponto. Aí vinha o Joãozinho, aí vinha o Marcos olhava para a filosofia, para a metafísica spinoziana e falava que Spinoza que está certo. Aí vinha o Tiago, e o Tiago olhava para Leibniz e falava que Leibniz era a metafísica, se bem que eu acho que Leibniz veio depois do Kant. Enfim, eu só estou dando exemplo de como existiram e existem de fato várias metafísicas, e esse é justamente um problema. Porque o fato de existirem várias metafísicas que não são absolutas, por assim dizer, absoluta entre aspas, torna a metafísica algo subjetivo, e não deveria ser, ou pelo menos não há como atribuir, não há como dar certeza a uma dada metafísica se essa metafísica depende de fatores psicológicos subjetivos relativos, por assim dizer. Então o Kant nesse livro ele dá as bases, os alicerces para alguém no futuro desenvolver uma metafísica que não seja dependente de fatores subjetivos, não seja dependente de eu concordo, o João concorda, já o Marcos concorda, algo que seja absoluto, sabe? Que todo mundo olhe para aquilo e fale, isto é de fato uma metafísica. Como eu disse, o indivíduo que está no Brasil, o indivíduo que está na China, o indivíduo que está no Japão, o indivíduo que está na puta que pariu, todo mundo olha e fale, isso é uma metafísica de fato. Não apenas isso nesse livro do Kant me impactou, isso na verdade foi até secundário. Eu diria que tem um argumento no Kant, um trecho do livro em específico, é um trecho curto, é um trecho de, sei lá, umas 5 a 10 páginas, na verdade, esse trecho. Mas esse trecho foi o trecho que mais me impactou no livro, que é um trecho em que o Kant basicamente refuta, entre aspas, refuta o argumento ontológico, refuta o argumento da causa primeira. Não é que ele refuta, ele só demonstra que esse argumento não é causa necessária, não prova necessariamente a metafísica. Eu vou dar uma leve, um resumo do que ele fala. O Kant diz que uma metafísica que seja de fato uma metafísica fundada em si mesma, uma metafísica que seja uma metafísica a priori, porque uma metafísica verdadeira ela tem que ser a priori, e não a posteriori, ela tem que depender apenas de fatores que são desenvolvidos a partir dela mesma. Ou seja, ela não pode ser uma metafísica que tenha como fundamentação / argumentação o mundo sensível. Porque como você quer fundamentar algo que é ultra sensível, algo que está fora do sensível, em algo que está no sensível? Ele diz que isso é um problema, que não é necessário, que isso não torna a metafísica necessariamente verdade. Você fundamentar o não físico no físico, que isso é entre aspas, um erro lógico, por assim dizer. O Wittgenstein, muitos anos depois, fala que isso é claramente um erro lógico. Mas eu não vou falar de Wittgenstein aqui. Enfim,
E aí, ele cita, por exemplo, nessa ordem de argumentos que no passado já haviam sido muito utilizados para fundamentar Deus e que no fim das contas eram argumentos não muito bem fundamentados, ou pelo menos argumentos de certa forma contraditórios. Ele cita o argumento mais famoso do cristianismo / ateísmo, que é o argumento da causa primeira, o argumento ontológico, que diz que se tudo tem uma causa, a gente sabe que no nosso mundo em que a gente vive, tudo tem uma causa e um efeito. Ele diz que se tudo tem uma causa, se a gente voltar no tempo, há milhões, bilhões, sabe-se lá quantos anos atrás, certamente houve uma causa que foi uma causa primeira. E essa causa tem que ser necessariamente uma causa que iniciou todas as outras causas, a tal, como eu disse, a causa primeira. E essa causa tem que estar fora dessa cadeia de causa e efeito. Por quê? Porque se ela estivesse dentro dessa cadeia de causa e efeito, a cadeia de causa e efeito não teria fim. Seria causa, aí a gente faria assim, efeito. Aí causa, efeito, causa, efeito, causa, efeito, causa, efeito, e nunca acabaria. Então, necessariamente, pelo menos essa é a conclusão do argumento ontológico, necessariamente deve existir uma causa primeira para que a gente não caia nesse ciclo de causa e efeito infinita, sendo que a gente sabe que ou pelo menos a gente imagina que o tempo não é infinito, que o espaço não é infinito. Então, se o tempo e o espaço não são infinitos, logo, em algum momento, no início de tudo, teve uma causa primeira. E quem seria essa causa primeira? Deus. Esse é basicamente o argumento ontológico. Se você pesquisar aqui no YouTube mesmo, você acha argumento ontológico. Acho que a maioria de vocês já devem conhecer esse argumento, já devem saber do que ele fala. Ele fala, é isso, sabe? Que necessariamente havia uma causa primeira, porque se não existia uma causa primeira, o tempo seria infinito, só que isso não pode ser. Então necessariamente existia uma causa primeira que está fora do tempo, que causou as outras causas, que aí gerou causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, até chegar a nós que estamos aqui. Enfim, esse é o argumento ontológico, na sua forma mais conhecida. Mas aí é que tá. O Kant aponta o problema no problema um problema estrutural, por assim dizer, um problema de como o argumento é dado e desenvolvido. E é aquilo que eu falei alguns minutos atrás. Como que a gente pode definir, como que a gente pode ter a pretensão de definir / conhecer o ultrassensível a partir daquilo que é sensível? O que ele diz basicamente nesse livro é que você não pode fundamentar algo que é metafísico no físico. Porque essa ordem de argumento da causa e efeito a gente percebe no físico. A causa e efeito, a lei da causalidade, não é algo que a gente percebeu pelo racionalismo puro e simples. É algo que a gente percebeu pelo empirismo. A gente percebeu que quando você faz uma ação X, uma consequência Y se segue da ação X. Por exemplo, o exemplo que eu sempre dou. Você jogar fogo na gasolina. Qual que vai ser o efeito de você jogar fogo na gasolina? A gasolina vai pegar fogo. Você vai causar um incêndio. Qual que é a causa do incêndio? É a somatória de fogo mais gasolina. Os dois possuem propriedades químicas. Eu não sou um especialista de química, então não vou saber explicar direito. Mas o fato é, toda vez que você jogar fogo na gasolina, a não ser que aconteça algo de especial, a gasolina tenha mais água do que gasolina, não sei, enfim. Mas em ocasiões normais, quando você jogar fogo na gasolina, o que vai acontecer? A gasolina vai pegar fogo. Isso é algo que, pelo empirismo, você não necessariamente você precisa fazer isso para saber. Todos os livros de química, você colocar no YouTube, pesquisar filmes de ação também, todos os filmes, todos os livros, tudo falam que se você jogar fogo na gasolina, a gasolina vai pegar fogo. Ou que se você jogar fogo na palha, a palha vai pegar fogo. E depois a palha, o que vai acontecer com a palha? A palha vai virar cinzas. Qual que é a consequência de você jogar
Fogo na palha, cinzas. E qual é a causa das cinzas? A somatória de fogo mais palha. Então, percebam que essa equação entre aspas, de tudo aquilo que eu estou falando aqui, das experiências do fogo, é algo que é palpável, é algo que é fundamentado no empirismo, ou seja, na experiência. Não é algo que a gente, com a mente, chegou nisso. É algo que a gente fez uma experiência, um teste no mundo sensível, e o mundo sensível retornou esses resultados. Então, ou seja, a lei da causa e efeito, eu poderia citar mais 10 mil exemplos, mas eu iria ficar aqui falando 2 horas para algo que acho que vocês já entenderam. Enfim, 10 mil exemplos de causa e efeito. Mas de uma forma geral, não. Acho que praticamente 100% dos casos, a lei da causa e efeito é fundamentada no empirismo, no empírico, de você tomar uma certa atitude X e essa certa atitude X te voltar ao resultado Y. Isso, você fazer isso várias vezes e todas as vezes que você fazer o mesmo resultado possível, ou o mesmo resultado com pequenas variações, quase o mesmo resultado, enfim. Essa lei de causa e efeito é uma lei que a gente observa e é fundamentada no mundo sensível. Assim sendo, como que a gente pode querer fundamentar toda a metafísica numa lei que não é metafísica? Numa lei que, pelo contrário, é uma lei física, por assim dizer, que é o que Kant chama de conhecimento analítico. Tem o conhecimento analítico e o conhecimento sintético. A metafísica, para ser desenvolvida de maneira verdadeira e de maneira autoevidente, por assim dizer, ela tem que estar palpada no conhecimento sintético a priori, e não no conhecimento analítico. O conhecimento analítico, resumidamente, é o empirismo, e o sintético é o racionalismo. Você não pode, fundamentar Deus e toda a metafísica no mundo sensível. Por quê? Porque se o próprio conceito de Deus é algo que está fora do mundo sensível, pelo menos o conceito teísta clássico, o conceito cristão clássico, que é o conceito que a gente tem mais, nós do Ocidente pelo menos, eu não posso falar pelo Oriente, eu não sei como é o Oriente, mas pelo menos no Ocidente, qual que é o modelo de Deus mais clássico que a gente tem? É o modelo teísta / cristão. E o modelo teísta / cristão, o que ele diz sobre Deus? Ele diz que ele é algo que está fora do mundo. Ele influencia, entre aspas, no mundo, mas ele não faz parte do mundo. Porque se ele fizesse parte do mundo, ele estaria sujeito às leis do mundo. O único momento na história da vida humana, segundo o cristianismo, em que Deus esteve sujeito ao ciclo de vida, ao ciclo da nossa existência comum, foi quando Jesus veio à Terra. Que Jesus, que no caso era Deus, se submeteu ao nascimento, vida e morte. E foi isso mesmo que aconteceu com ele. Pelo menos se a gente seguir o que a gente sabe da Bíblia. Enfim, Deus está fora desse ciclo de vida e morte, de começo, meio e fim. Ele está fora, ele é algo que está fora do tempo, ele está fora dessa linha de causalidade. Logo, ele não pode estar neste plano. Ele pode estar neste plano no sentido de algo onisciente observando tudo. Mas nós não podemos, segundo a visão clássica, dizer que tudo é Deus. Que, por exemplo, aquela parede que está ali atrás de mim é Deus, que eu sou Deus. Isso seria, na verdade, até uma heresia, segundo o cristianismo, falar que eu sou Deus. Ou que, sei lá, a árvore que está ali fora é Deus. Isso, na verdade, é esse espinosismo / paganismo. Mas eu não vou entrar aqui no mérito também. Eu só estou falando da visão clássica ateísta comum, por assim dizer. Então, percebam que nós querermos fundamentar Deus num argumento que não pode em si mesmo possuir Deus é um erro lógico, percebam? É justamente esse o ponto de Kant, que nós não podemos querer que uma metafísica seja autoevidente se as evidências dela estão palpadas em argumentos que não são metafísicos. Se você quisesse, por exemplo, estabelecer uma epistemologia fundamentada na experiência, isso é perfeitamente possível, é o que praticamente todos os epistemológicos fazem,
Porque epistemologia é do campo da experiência. Então, perceba, uma coisa está alinhada com a outra. Você desenvolver um método epistemológico com o empirismo. Uma coisa tem 100% a ver com a outra, está tudo certo, beleza. Mas você querer desenvolver uma metafísica a partir de argumentos ou a partir de uma lógica que é física, isso não é causa, isso não prova necessariamente o seu argumento metafísico, entende? Kant, nesse livro, ele não está querendo refutar o cristianismo, ele não está querendo falar que tudo é mentira, não é essa a intenção dele. Ele apenas fala que não se segue uma coisa da outra. Então, por exemplo, esse argumento primeiro, que diz que necessariamente houve uma causa primeira. Para Kant, não se segue daí que necessariamente Deus exista. Não se segue daí que necessariamente a causa primeira seja Deus. Por quê? Porque porque é aquilo que eu estou falando já aqui há 15 minutos. Você não pode fundamentar algo que é metafísico num argumento que é de ordem física. Uma coisa não se segue necessariamente da outra. Óbvio que, por exemplo, a causa primeira. Pode ser que essa causa primeira seja Deus? Isso também é o que Kant fala. Pode ser que essa causa primeira seja Deus? Sim, pode. Ninguém está negando isso. Ninguém está falando que, sabe, que isso saiu, que isso daí tá errado pra caralho. Ninguém está dizendo, querendo refutar isso. Mas não é necessariamente verdadeiro. Essa é a diferença. Enquanto que uns tomam o argumento, a causa primeira, como necessariamente verdadeiro, Kant diz que isso não é necessariamente verdadeiro. Isso pode ser verdadeiro, mas não é necessariamente verdadeiro, porque não tem como uma coisa necessariamente se seguir da outra. E como eu disse, depois vem Wittgenstein, 200 anos depois, e no Tratados Lógicos Filosóficos vem e dá mais uma série de argumentos do porquê que o que Kant fala é verdade. Só que ele utiliza outra língua, ele utiliza a nossa linguagem como argumento principal, como forma de desenvolvimento do argumento, do porquê que os métodos comuns que nós conhecemos não podem fundamentar uma metafísica. Enfim, é o que eu estou falando. Pode ser que a causa primeira seja de fato Deus e que Tomás de Aquino, Santo Agostinho, seja lá quem for, estejam certos? Pode ser que? Sim, pode ser que. Mas para quem é mais cético, /filósofo, mais lógico, por assim dizer, para pessoas que são mais lógicas, uma coisa não se segue necessariamente da outra, pura e simplesmente. Uma coisa pode ser verdadeira, mas não é necessariamente verdadeira. Porque, como eu disse, você está querendo fundamentar toda uma metafísica em algo que é 100% do campo do físico. Ou seja, são coisas que não batem, sabe? Ou pelo menos não se encaixam completamente, por assim dizer. Quando eu li, enfim, acho que eu já falei demais sobre o argumento primeiro, sobre causa primeira, no caso. Acho que deu para vocês entenderem. E quando eu li esse trecho em específico do Kant, isso me causou um baque na minha cabeça, um grande baque. Foi como se eu tivesse o mesmo movimento que o Kant teve quando ele leu Hume, que foi o despertar do sono dogmático, que quem estuda Kant, quem já leu Kant, sabe aí da história dele, enfim, sabe que teve um momento na vida do Kant em que ele leu Hume, um momento em que ele já estava desenvolvendo a própria filosofia, e aí Hume de repente, tipo, sabe, foi algo parecido o que aconteceu comigo quando eu li esse trecho do Kant. Foi algo que eu fiquei, tipo, cara, algo que eu comecei a pensar, como que eu posso, por qualquer motivo que seja, não importa qual seja o motivo pelo qual eu quisesse desenvolver ou fundamentar uma metafísica, mas eu comecei a pensar, cara, como que eu posso querer desenvolver ou fundamentar uma metafísica se a minha argumentação, se a minha motivação principal para desenvolver uma metafísica não é a metafísica em si mesma, é só um capricho. E aí eu comecei a olhar, um capricho pessoal, eu comecei a olhar para mim de forma bem cética e bem sincera mesmo. Eu comecei a pensar comigo mesmo, pensar ou me olhar de forma bem sincera, bem honesta comigo mesmo. Eu olhei pra mim, eu pensei, cara,
será que eu sei mesmo alguma coisa sobre metafísica? Porque naquela época, até uns 2 anos atrás, eu era muito do time entre aspas, do pessoal que queria desenvolver uma metafísica, do pessoal que queria fundamentar a vida para e pela metafísica. Eu era muito do time racionalista / metafísica, esse tipo de coisa. E eu honestamente eu nem sabia o porquê. Isso era só um instinto meu, por assim dizer, meu. Porque eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou, não que gostou, mas que teve ou tem a inclinação a ser dirigido por premissas maiores, por aquilo que vai além do físico, por aquilo que vai além do imediato, por assim dizer. Eu sempre quis fundamentar a minha vida para aquilo que vai além daquilo que é mais óbvio. Então eu sempre tive essa tendência para metafísica. E aí chegou um ponto na minha vida, uns 2 anos atrás, que eu queria realmente pensar em desenvolver um modelo. Por mais que eu tivesse consciência de que já existe 15 mil modelos de metafísica, 15 mil formas de metafísica, como o Kant mesmo disse, já existem tantas metafísicas no mundo que não dá para saber qual que é a verdadeira de fato. Enfim, mas mesmo assim eu ainda queria desenvolver uma metafísica porque eu queria que minha vida fosse guiada por algo que fosse além da vida. Só que quando eu olhei para mim mesmo, quando eu li esse trecho do Kant e olhei para minha vida de maneira mais cética / honesta para comigo mesmo, isso me gerou um certo choque, um certo tipo, caralho, por que eu tô fazendo isso? Eu comecei a pensar, cara, eu sei o que eu tô fazendo? Será que o que eu tô fazendo, se eu for continuar a fazer o que eu queria fazer, será que eu não vou estar fazendo exatamente o que Kant disse no começo do livro, que é, no fim das contas, criar só mais uma corrente metafísica que é completamente dependente de fatores subjetivos? Ou seja, algo que simplesmente tá longe em si da verdade? E aí eu fiquei completamente desamparado, por assim dizer. Eu não encontrei expressão, mas depois de ler esse trecho Kant, eu fiquei desesperançoso, por assim dizer. Desesperançoso por um todo. Porque eu fiquei, cara, como que eu posso querer desenvolver uma metafísica se, no fim das contas, a maioria, ou quase todos, honestamente, os argumentos que fundamentam ou fundamentariam uma metafísica para mim, no fim das contas, esses argumentos não são argumentos necessariamente verdadeiros. Não são argumentos necessariamente lógicos. Não são argumentos que são, de fato, entre aspas, filosofia verdadeira. Que são uma pseudo-filosofia desenvolvida somente para amparar um capricho pessoal meu. Capricho que eu digo, e a capricho pessoal que eu estou falando justamente dessa minha necessidade por metafísica. É um capricho, é um capricho. Esse livro do Kant me fez perceber isso, que essa minha necessidade por metafísica, isso nada mais é do que um capricho meu, do que uma necessidade minha. Só que a minha necessidade não torna Deus necessariamente verdadeiro. Esse foi o pulo do gato pra mim. Foi tipo, cara, sabe, eu não sei se vocês entendem, porque eu acho que para entender plenamente o que eu tô falando aqui, eu acho que tem que viver, não tudo que eu tô falando aqui, mas viver pelo menos uma parte, ou uma boa parte dos questionamentos que eu tô tendo aqui. Então, se você viveu, ou já vive, ou enfim, já viveu de alguma forma esses questionamentos que eu tô tendo, possivelmente você vai entender o que é esse clique que eu acabei de falar. Se você não viveu, provavelmente você não vai entender porra nenhuma do que eu tô falando. Você pode até dizer com a boca que, entendi, mas você não vai entender, tipo, de sentimento que eu tô falando, porque o que eu tô falando não envolve algo apenas psíquico, envolve algo também mais emocional, mais relativo à minha personalidade enquanto ser humano, subjetividade, enfim. O fato é que depois de ler esse livro, eu comecei a olhar para mim mesmo de uma forma um pouco mais cética e um pouco mais sincera, principalmente no que tange a metafísica. Eu comecei a olhar para o que eu achava que seria metafísico, para as coisas, para os supostos argumentos que eu tinha para dizer que a metafísica é real, que a metafísica existe, para os argumentos que eu queria fundamentar em formato de metafísica. Eu comecei a olhar para aquilo e falar, cara,
não sei, é o que Kant fala, justamente, é exatamente o que Kant fala. Não necessariamente é verdade, quer dizer, não necessariamente é mentira, mas também não necessariamente é verdade. Uma coisa não se segue logicamente da outra. Uma coisa não torna outra coisa necessariamente verdadeira. E é isso, esse é o grande desafio da metafísica. Até hoje, esse é o grande desafio da metafísica. Não há, até hoje, imagino, penso, qualquer argumento que torne a metafísica necessariamente verdadeira. Talvez possa ter, sei lá, através das 5 vias tomasianas, talvez. Mas aí é que tá, cara. A maior parte dos argumentos que existem até hoje são argumentos com causas muito mais psicológicas do que filosóficas. São argumentos muito mais subjetivos /relativos do que argumentos absolutos. Ou seja, é aquilo que eu falei no começo do vídeo. X pessoas vão olhar para aquilo e falar que é verdade, e Y pessoas vão olhar para aquilo e discordar ou falar que aquilo não é verdade. Então, assim, não existe até hoje um argumento metafísico que seja em si mesmo autoevidente que fundamente, necessariamente falando, a metafísica. Até hoje não foi desenvolvido nenhum argumento, ou pelo menos é um argumento fechado às religiões, ou seja, é algo que soma com a fé. A racionalidade, esse é o ponto, esse é o ponto principal de tudo. A racionalidade pura não é capaz de estabelecer /fundamentar uma metafísica. Necessariamente deve existir algo mais. E o que é esse algo mais? A fé. Sem fé é impossível fundamentar uma metafísica puramente fundamentada na razão. Até porque a razão humana, e isso é algo que a própria Bíblia fala, e que todo mundo que tem um mínimo de senso crítico sabe. A nossa razão é limitada, o nosso conhecimento é limitado. A gente não tem como querer conhecer ou querer fundamentar aquilo que vai além da nossa capacidade de conhecimento. Então, em termos assim bem práticos simplistas, não tem como a gente fundamentar uma metafísica, pelo menos não seguindo um modelo filosófico rigoroso /cético /não inclinado para a fé. Querendo ou não, a fé é necessária para fazer o argumento ontológico ser verdadeiro. A fé é necessária. Se você olhar, por exemplo, o argumento ontológico só com a razão, que é o que eu mesmo fiz, eu sou uma pessoa muito mais guiada pela razão do que pela fé. Então, olhando para o argumento ontológico só com a razão, você percebe que o argumento ontológico não é necessariamente verdadeiro, que uma coisa não se segue necessariamente da outra. O que faz essa coisa necessariamente se seguir da outra? A fé. A fé é a única capaz de fazer com que o argumento ontológico vire realmente um argumento para a existência divina, para a existência de Deus. Só a fé. A razão, por si mesma, não consegue fazer isso. A razão, acontece algo semelhante ao que aconteceu comigo. A razão olha para isso, para o argumento ontológico, de maneira cética, e fala, cara, ok, mas não bate. Não bate. As contas não batem. Sabe? É como se, tipo, tá aqui o argumento, tá aqui a consequência. Não bate. A fé faz isso daqui, ó. Nivela os dois e faz as coisas se encaixarem. Mas a razão pura em si mesma, ela não consegue fazer as coisas se encaixarem. Ela necessita de algo que é exterior a ela para fazer com que as coisas se encaixem. E esse é o grande problema /drama da metafísica. Ela necessita, pelo menos no Ocidente, isso é uma coisa que o Guénon critica. Eu já estou citando outro cara que não tem nada a ver com Kant, mas enfim. O Guénon critica bastante, por exemplo, essa necessidade que nós ocidentais temos da religião para estabelecer uma metafísica. Ele diz que no Oriente, eles não necessariamente precisam da religião para estabelecer uma metafísica, mas que nós ocidentais, nós precisamos e muito da religião, do auxílio da religião, diga-se fé, para conseguir estabelecer uma metafísica. Sendo que, como o próprio Guénon fala, e como Kant também fala, e como tantos outros falam, esse não seria o ideal. O ideal seria a gente conseguir estabelecer uma metafísica por si mesma, sem necessidade desse auxílio de terceiros, que no caso é a fé, entendem? E aí é que tá. E aí, alguns meses depois de eu ter tido todos esses pensamentos, de todo esse choque, entre aspas, que me aconteceu e tal,
eu vim a perceber que a metafísica, pelo menos assim a metafísica ocidental, ou pelo menos assim a metafísica comum / popular que a gente conhece, a metafísica por si mesma, ela não é uma metafísica pura. Que uma boa parte dos argumentos pró-metafísica, uma boa parte do sentimento metafísico, entre aspas, que existe, pelo menos no Ocidente, são sentimentos metafísicos, são pensamentos metafísicos que são a posteriori. Por mais ilegítimo contraditório que isso possa parecer, mas eu percebi que existe, querendo ou não, por mais que não seja o ideal, mas existe sim uma metafísica que é a priori e uma metafísica que é a posteriori. Só que aí é que tá, a metafísica que é a priori é uma metafísica muito mais racional, analítica, produto da mente, por assim dizer, enquanto que a metafísica a posteriori é uma metafísica mais, é muito mais um sentimento, ou pelo menos algo que inspira um sentimento, do que algo racional, de fato. Enfim, vou explicar aqui o que eu quero dizer por metafísica a priori e metafísica a posteriori. Como eu disse, no meu livro haverá essa grande distinção. Vai ser um aspecto bem importante do meu livro. O que eu chamo de metafísica a priori e metafísica a posteriori. E o porquê que essa diferenciação existe, ou pelo menos eu penso que existe. Por quê? Porque a metafísica a priori, infelizmente, eu digo isso com toda certeza, infelizmente, a metafísica a priori é uma metafísica que é o privilégio, entre aspas, ela é um privilégio de 0,5% da humanidade. Literalmente isso, é 0,5% da humanidade, talvez até menos, conseguiu chegar a alguma forma de metafísica a priori. O que é essa metafísica a priori? Seria uma metafísica, ou pelo menos um senso, um espírito metafísico que é fundamentado em si mesmo. Uma metafísica auto-evidente. Ou pelo menos um modelo metafísico que não se inspire no empirismo. Um modelo metafísico que seja inspirado, que seja evidente pela razão, ou seja, algo que está fora do mundo aqui que a gente conhece, a subjetividade. Enfim, falar que a razão está fora do empirismo também me soa um pouco contraditório, de certa forma. Mas, enfim, algo que seja muito mais mental do que físico. Isso eu acho que explica melhor. A metafísica a priori é a metafísica desenvolvida a partir de um modelo mental e não através de um modelo físico. Então é uma metafísica que segue raciocínios lógicos que chegam até a metafísica de fato, seja ela Deus, seja ela vida após a morte, seja ela o tópico que for. Então, por exemplo, exemplos de formas de metafísica a priori. E eu não vou entrar aqui, e aí é que tá. Só que mesmo essa metafísica que é a priori, ainda assim ela tem alguns pontos que podem ser discutidos. Ela não é ainda, essa é que é a grande questão que Kant levanta. Mesmo os modelos mais, entre aspas, lógicos da metafísica ainda são modelos subjetivos, são modelos relativos, são modelos que, como eu disse, X pessoa vai olhar e vai falar, beleza, ótimo, é isso, e Y pessoa vai olhar e falar, não, tá tudo errado, eu discordo porque X, Y, Z. Então, mesmo esses modelos de metafísica a priori, por mais que eles ainda sejam muito mais avançados do que a metafísica a posteriori, por mais que no geral eles, como eu disse, eles são um privilégio de 0,5% da humanidade, por mais que eles já sejam em si mais avançados, mais inteligentes do que o comum, ainda assim eles têm alguns problemas que ainda não os fundamentam como uma metafísica autoevidente, como uma metafísica universal. Enfim, exemplos de formas metafísicas a priori, metafísicas que foram desenvolvidas em si mesmas, sem o auxílio do mundo, por assim dizer. O taoísmo é um bom exemplo. O confucionismo eu não acredito. Assim, o confucionismo, acredito que ele tem algumas premissas metafísicas que são a priori. Ele possui algumas premissas. Só que o confucionismo como um todo não acredito que seja somente desenvolvido a partir da metafísica a priori. Então, não.
Enfim, o taoísmo, eu acredito que seja uma forma de metafísica a priori. O espinosismo, querendo ou não, você concordando, discordando, enfim. O espinosismo foi algo que o Spinoza fundamentou somente na cabeça dele, foi um modelo mental para fundamentar uma metafísica, você querendo ou não, discordando ou não. Também é uma forma de metafísica a priori, o espinosismo. O cartesianismo, de certa forma, também é uma forma de metafísica a priori. A Suma Teológica do Tomás de Aquino, querendo ou não, gostando ou não, também é uma forma de metafísica a priori, só que assim, é uma metafísica a priori já com algum desvio, por assim dizer. Por quê? Porque obviamente ela é fundamentada na Bíblia, então é algo que envolve não apenas a racionalidade, mas também a fé, mas ainda assim é algo que envolve muito mais a racionalidade do que a fé. Então também pode-se dizer que é uma forma de modelo de metafísica a priori, embora seja bem influenciada pela dialética / dogmática cristã, obviamente, né? Isso é auto-evidente. Enfim, são alguns exemplos de formas de metafísica a priori. Algumas das premissas do Leibniz também podem ser formas de metafísica a priori, mas é o mesmo caso do confucionismo. Ele não criou exatamente um sistema que só é palpável via metafísica. E também no Leibniz também ele se amparou bastante no cristianismo, o que por si só faz com que ele não seja estritamente e necessariamente racional. Não estou falando que é irracional, que é bobo, estou falando que ele não se ampara somente na racionalidade, que pode ter um ponto ou outro que se ampare na fé. Enfim, existem alguns sistemas sim, que são sistemas que a gente pode chamar de sistemas metafísicos a priori, que são fundamentados em si mesmo, que são fundamentados somente no que a razão consegue chegar ao consenso sobre o que seria Deus, a vida, o universo e tudo mais. Existem alguns, existem. Mas, infelizmente ou não, são poucos. Talvez a metafísica de Aristóteles... Não, eu não vou citar a metafísica de Aristóteles, porque vou ser bem honesto, eu ainda não li completamente, não li 100% o livro Metafísica de Aristóteles. Então eu não sei quais são os argumentos, não sei o que ele diz lá. Isso daria para chamar de metafísica a priori. Mas talvez, pelo que eu já ouvi falar, pelo que eu já li, uns trechos aqui e acolá, talvez seja uma forma de metafísica a priori. Enfim, como dá para vocês perceberem, só pelos nomes que eu citei, infelizmente a metafísica a priori ela é parte do pensamento, ela vem, infelizmente ou não, ela vem apenas da elite intelectual. Eu não queria utilizar essa expressão, mas não tem como não utilizá-la. Infelizmente, os únicos seres humanos que conseguem chegar à metafísica a priori, de fato, são os 0,5% da população, que são o que eu acabei de chamar de elite intelectual. É simplesmente os seres humanos que têm a maior capacidade argumentativa, / lógica, / filosófica. São só os seres humanos que têm essa maior capacidade dentre todos nós. Só eles são capazes de fundamentar uma metafísica a priori, uma metafísica que se funde somente a partir desse mesmo, ou pelo menos a partir de argumentos que vão além do físico. E olha que, como eu disse, isso não torna essa forma de metafísica imune a problemas, imune a discussões, isso não torna. Porque, como eu disse, mesmo é igual é o que eu falei, tipo, o sujeito A olha para o cartesianismo e fala, beleza. Sujeito B olha para o cartesianismo e fala, não tá beleza. E por aí vai, um olha para o espinosismo e fala que é verdade, o outro olha e fala que não. O próprio Leibniz, por exemplo, reza a lenda que o Leibniz refutou o Spinoza. Então assim, cara, mesmo essa forma de mesmo essa metafísica sendo já de natureza muito mais avançada do que a metafísica a posteriori, ainda assim existem problemas, ainda assim é uma metafísica que não está imune, como eu disse. Então, se esse já é o caso da metafísica a priori, que, como eu disse, já é parte da elite intelectual, se esse é o caso da metafísica a posteriori, a priori, imagine então a da metafísica a priori. Então, enfim, então como vocês
como eu disse, como vocês já devem ter percebido. E outra coisa também, antes que alguém venha falar que não, eu acho que é um número maior do que esse 0,5%. Você, ou eu, ou qualquer pessoa, existe uma grande diferença entre o autor de uma obra que chegou através de pensamentos próprios a X pensamento. Por exemplo, Spinoza ter escrito Ética e chegado àquele modelo metafísico que ele chegou foi uma obra própria que foi dependente de muito pensamento / reflexão por parte dele. Foi uma verdade a qual ele chegou. O mérito é 100% dele. Então você pode dizer que Spinoza desenvolveu uma metafísica para com ele, que faz sentido para com ele, para a existência dele. Mas você não pode, por exemplo, vamos supor que você é um sujeito que você é espinosista e você acredita em tudo que está ali no Ética do Spinoza. Isso não não transforma você em um sujeito, primeiro, que manja de metafísica e segundo, que segue um modelo de metafísica a priori. Por quê? Porque o fato de você concordar com alguém não necessariamente quer dizer que você assume como verdadeiros os modelos mentais que a pessoa elaborou para X assunto. O que eu quero dizer é que você apenas concordar com o ponto de vista de tal autor sobre X assunto não faz com que necessariamente você esteja dentro da metafísica a priori que ele desenvolveu. Aí é que está o ponto. A metafísica a priori é, por vezes, extremamente dogmática. Ela começa assim, ela tem um ponto, depois ela vai para outro ponto, argumento 1, depois argumento 2, 3, 4, 5, 6, escolho do argumento 1, aí aí argumento 9, argumento 10, escolho do argumento 10, é algo estranho, sabe? É algo, por vezes, extremamente dogmático. Ou seja, ela depende de um modelo mental, ela depende de uma série de encadeamentos lógicos para ser verdadeira. Ela depende de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blá, 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 por aí vai. Então você que leu Spinoza, eu só estou dando um exemplo, não estou falando que é o caso de vocês, mas estou dando um exemplo. Sujeitos que leram Spinoza e concordam com Spinoza e acham que estão vivendo segundo um modelo metafísico mais verídico, mais verdadeiro do que o que eu vou chamar daqui a pouco de metafísica a posteriori, isso não necessariamente é verdade. Porque, como eu disse, Spinoza literalmente, eu já li a ética dele, literalmente existe lá, vamos colocar aí, 100 argumentos. 100 argumentos, que começam no argumento 1, que por consequência vão pro 2, depois pro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 argumentos. É mérito do Spinoza ele ter chegado a essa linha de raciocínio de 100 pontos necessários que chega então no ponto final, que é Deus / metafísica. É mérito dele. Mas isso é mérito dele e por isso nós podemos chamar isso de uma metafísica a priori. Justamente por essa grande linha de pensamentos racionais que se inspiram apenas no racional, que chegam num ponto final que é puramente metafísico. Podemos chamar ele de um pensador da metafísica a priori, mas quem concorda com ele não necessariamente também está vivendo segundo um modelo de metafísica a priori. Por quê? Porque para você chegar no mesmo ponto que Spinoza, primeiro, você tem que descartar a tua individualidade, porque, cara, me parece um pouco utópico. Utópico alguém que lê 100 argumentos e concorda com todos 100. E se você leu a Ética do Spinoza e diz que vive segundo aquilo, você tem que necessariamente concordar com os 100 argumentos que ele dá lá. Então, primeiro, isso já me parece utópico, necessariamente. Alguém que vê um bagulho ali, uma bíblia quase, e concorda com literalmente tudo. Então você tem que, querendo ou não, descartar a tua individualidade, o que por si só já é algo difícil. E você tem que incorporar na tua cabeça, na tua mente, todos os 100 argumentos que o Spinoza, por exemplo, desenvolveu. Ou seja, você tem que se tornar quase o Spinoza, você tem que se tornar literalmente ou quase o Spinoza mesmo, para você dizer que você está vivendo segundo um modelo de metafísica que é a priori.
Resumo da ópera, seria tão difícil alguém que não o Spinoza incorporar o modelo de metafísica deixado pelo Spinoza, seria tão difícil que é mais fácil só dizer que o único que realmente segue o modelo spinoziano de metafísica é o próprio Spinoza. Por quê? Porque, cara, é o que eu falei, é tão... seria um pouco até absurdo, seria como aquele sujeito que perdeu completamente a individualidade, ou o sujeito, por exemplo, que, sei lá, ele entra num grupinho de amigos, por exemplo, seria até um pouco adolescente. Você falar que, eu sigo tudo que Spinoza escreveu, é um pouco adolescente. Você querendo ou não, você gostando ou não. Por quê? Porque parece aquele adolescente que entrou num grupinho de amigos. Ele era de uma, entre aspas, uma casta mais baixa, ele era de um grupinho de amigos que não é tão popular, e aí de repente na escolinha um grupinho de amigos que é popular, que é os caras que todo mundo quer ser, dá uma deixa pra ele entrar no grupo. É óbvio que esse moleque que vai entrar no grupo de adolescentes que é mais descolados, que são os caras mais fodas da escola, por assim dizer, ele vai jogar um pouco pro lado ou vai perder um pouco da personalidade dele. Por quê? Porque ele quer parecer ou ele quer ser igual àqueles que estão no grupo, o grupo dos descolados. Então ele vai ter que deixar de fazer um monte de coisas que antes ele era livre para fazer com o grupo dos, entre aspas, losers, do pessoal comum. Ele vai ter que deixar de fazer um monte de coisas desse tipo para poder se encaixar no grupinho dos descolados, porque a cabeça dele, a psicologia dele impera aqui, porque ele necessita dessa forma de validação social. Enfim, vou entrar aqui no porquê da psicologia, enfim. Mas o fato é que você dizer que você concorda 100% com tal autor em tal pensamento, que você segue isso 100%, me parece uma forma de adolescentismo da parte de quem profere essas tais palavras. Me parece uma forma de não tenho personalidade própria, / não sei o que pensar, / não tenho pensamento algum sobre nada, então vou deixar que alguém que parece ser mais inteligente do que eu pense por mim. Espero não ter ofendido ninguém com isso, mas enfim. Então percebam, a metafísica a priori, como eu disse, é algo que é fechado a um pequeno grupo, que é o que eu chamo da elite intelectual da humanidade, que é 0,5% da humanidade ou até menos. Então, só por isso a metafísica a priori, que deveria ser a metafísica de fato regra, ou pelo menos a metafísica mais pura, já é rara, por assim dizer. E eu nem digo que... E aí que tá, e aí isso levanta outro problema, porque alguém pode falar, se todo mundo fosse seguir essa metafísica a priori, então existiriam 50 milhões, literalmente 50 milhões de modelos metafísicos diferentes. Aí é que tá, eu acho que deveria existir uma forma, aí é que tá, isso só mostra que mesmo a metafísica a priori não atingiu a sua perfeição, não se tornou uma metafísica auto-evidente, ou pelo menos evidente, de fato. Porque se existisse uma forma de metafísica que fosse mais elevada e que fosse evidente em si mesma, essa metafísica não admitiria discordâncias, por assim dizer. Porque toda e qualquer discordância seria fruto do erro lógico da discordância e não da metafísica. Perceba, quando algo é verdadeiro, aquilo que difere do verdadeiro é aquilo que está errado. E não a verdade. A verdade não muda, a verdade é verdade por si só. Então, quando aparece algo que auto-evidentemente é verdadeiro, não há como haver discordâncias desse algo. A única discordância que pode existir são, como eu disse, nos erros lógicos, nos erros de pensamento, / indução, / problemas de ego, por assim dizer. Então, assim, todo mundo que enxergasse a verdade e essa verdade fosse indiscutivelmente verdade, acabaria convertendo-se / convencendo-se dessa verdade. Só que os modelos metafísicos que a gente conhece, mesmo os a priori, são tão imperfeitos que existem aí 10 mil modelos de metafísica a priori. E até hoje não se chegou ao consenso de qual seria o verdadeiro, qual seria o mais próximo da verdade, enfim. Então percebam que mesmo a metafísica a priori tem lá os seus problemas, mas mesmo assim ainda é uma metafísica muito mais avançada, entre aspas, do que a metafísica a posteriori. E o que seria a metafísica a posteriori? Que, como eu disse, cara, eu não digo que os outros 99,5% da metafísica
chegam de fato na 99,5% da população humana, porque na verdade a boa parte da população humana nem sabe o que é metafísica, nem está preocupado com metafísica. Então assim, eu diria que a metafísica a posteriori é a metafísica... Não se ofendam com o que eu vou falar aqui, é uma forma de expressão, mas não é buscando ofender ninguém. É uma forma de metafísica dos porcos, por assim dizer. E quando eu digo porcos, eu não estou falando que quem é burro, quem é inferior, não é nesse sentido. Porque todo mundo, todo mundo, literalmente todo mundo, acredita no que eu estou falando. Todo mundo, em algum ponto da vida... ou agora mesmo, na verdade, já caiu numa forma de metafísica a posteriori. Todo mundo, você que está me assistindo, todo mundo, mesmo que você não acredite no que eu estou falando, acredita, é verdade, todo mundo já caiu numa forma de metafísica a posteriori. Exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simples, um exemplo bem imbecil. Você ir na igreja porque você quer pegar uma menininha que tem na igreja. Isso é uma forma de metafísica a posteriori. Óbvio que não há metafísica alguma em você ir na igreja porque você quer pegar uma menina da igreja. Não tem metafísica. Mas, por ser uma metafísica que está dependente do meio, vamos supor um exemplo melhor. Você começa a ir na igreja, só que a tua motivação para ir na igreja de primeira é pegar uma menininha, e de repente você se convence lá e se converte e vira membro da igreja, independente de se você pegou a menininha ou não. Isso, querendo ou não, é uma forma de metafísica a posteriori, porque ela está dependente do ambiente. Se não tivesse a menininha que está lá e que você quer pegar, você não iria para a igreja, em primeiro ponto, você não iria para a igreja. Então só pelo fato da menininha estar lá, que é algo que nada tem a ver com metafísica, perceba, obviamente, nada tem a ver com metafísica, nada tem a ver com filosofia, nada tem a ver com racionalismo, porra nenhuma a ver, já faz com que não seja uma metafísica verdadeira. Eu tô dando um exemplo aqui bem imbecil, tipo, bem imbecil. E não é o melhor exemplo do que seria metafísica a posteriori, porque isso não é metafísica a posteriori. Isso nem é metafísica. Mas só é um exemplo de algo que se aproxima de uma forma de metafísica a posteriori. Você está num ambiente que tem uma natureza metafísica, porém a sua motivação, seja ela psicológica, seja ela explícita, seja ela qual for, a sua motivação / necessidade não é metafísica, mas sim do meio. Isso é uma das principais características da metafísica a posteriori. É algo que é fundamentado não em si mesmo na metafísica, mas sim em algo que está mais baixo, que é muito mais baixo do que a metafísica. Que é o quê? Que é uma necessidade psicológica, que é o que eu falei no meu caso, no meu exemplo. Um capricho pessoal, uma necessidade psicológica, uma necessidade de casa, tipo, sou morador de rua e de repente um grupo da igreja me oferece abrigo. E aí eu começo a ir com eles na igreja porque afinal de contas eles estão me oferecendo abrigo. Isso não é metafísica, isso não tem nada de metafísica. E aí você se converte na igreja e tal. Isso é uma forma de metafísica 100% a posteriori. Você observou os bens, entre aspas, que o Senhor Deus, Jesus Cristo, seja lá quem for, pode te dar, através das pessoas que estão aí te ajudando para você deixar de ser morador de rua, e aí você se converteu. Mas isso não é uma... Ou seja, isso é uma metafísica 100% falsa, isso é uma metafísica 100% corrompida, por assim dizer. Eu tô dando exemplos ainda bem ruins do que seria a metafísica a posteriori. Mas agora vamos para o que é a metafísica a posteriori de fato. A metafísica a posteriori, ela basicamente é muito mais um sentimento do que um argumento. Esse é o principal que define a metafísica a posteriori. Ela é muito mais um sentimento do que um argumento. Ela é um sentimento de Deus, mas ela não é aquilo que leva a Deus, literalmente. Ou seja, é algo que é mais fundamentado, pelo menos na maioria dos casos, ela é mais fundamentada na emoção do que na razão. Um exemplo assim que é talvez o melhor exemplo que eu posso dar de formas de metafísica a posteriori. A natureza no sentido metafísico. Por quê? Muitas pessoas, e quando eu digo muitas, é realmente muitas, o paganismo é sobre isso, muitas pessoas enxergam Deus na natureza.
porque a natureza é perfeita, porque argumentos do tipo, a natureza é perfeita, na natureza tudo se encaixa, na natureza as coisas que, mesmo as coisas que estão em desequilíbrio, ocasionalmente elas entram em equilíbrio, existem as leis da física, as leis da química, as leis da biologia, tudo isso é um vislumbre de Deus, não tem como isso não ser uma estrada, uma ponte que leva para Deus. Esse é um argumento que muitas pessoas, tanto teístas quanto panteístas, tanto cristãs, e sim, existem cristãos que chegam no cristianismo através dessa ponte. É aí que tá, a metafísica a priori, ela é uma calçada direto para o Deus, ela é uma rua reta direto para Deus. A metafísica a posteriori é uma ponte para Deus, ela não vai direto a Deus, ela vai assim, ó, ela faz um caminho meio assim. Então, enquanto que a metafísica a priori, ela vai direto, andando reto em direção a Deus, ou seja, o que for a metafísica, de fato, ela vai assim, numa linha reta. A metafísica a priori, ela faz assim, ela é tipo uma ponte, ela tem que fazer assim. Entende? A metafísica a posteriori, ela depende de algo que é sensível para ser fundamentada. Por isso mesmo é o que eu chamo de metafísica a posteriori. É uma metafísica que não é fundamentada naquilo que a racionalidade, naquilo que a mente por si só é capaz de chegar, mas sim é fundamentada em qualquer aspecto que seja do sensível, como por exemplo a natureza. Como eu disse, existe, por exemplo, o paganismo, e o paganismo é sobre isso. O paganismo é sobre enxergar Deus na natureza ou acreditar que tudo é Deus. Existem diversas formas de paganismo, eu não sou um especialista em paganismo, mas até onde me vem o conhecimento, o paganismo é sobre isso, sobre Deus na natureza, ou sobre a natureza ser Deus. E tem muita gente também, mesmo dentro do cristianismo, que chega até Deus através dessa natureza, através de, por exemplo, ir numa floresta, ver que tudo é muito complexo, ver que as coisas, como eu falei agora há pouco, as coisas se alinham, que existe a cadeia alimentar, que existem leis da biologia, que existem leis da química, leis da física, que tudo isso existe na natureza, e afirmar que isso não pode ser um fruto do acaso. Acreditem, eu acho que vocês acreditam, acho que eu nem preciso insistir muito nesse assunto. Muitas pessoas chegam até Deus, ou supostamente chegam até Deus, através desse argumento, de que a natureza é tão perfeita, ou que pelo menos a natureza é tão... as coisas se encaixam tão bem na natureza, que não é possível, elas fazem um pulo, lógico, esse é o grande problema, pelo menos para mim, Thiago, esse é um problema, mas para a maioria das pessoas não é, enfim, elas fazem um pulo, um salto lógico, entre a natureza ser, entre aspas, perfeita, e logo a consequência, a causa da natureza perfeita é o quê? É um Deus perfeito. Elas fazem um salto lógico. Isso, para a maioria das pessoas, não é um problema nenhum. As pessoas nem veem que esse salto lógico existe. Elas nem veem, elas simplesmente aceitam que a natureza é perfeita, e se a natureza é perfeita, a natureza é linda, logo Deus deve existir. Só que para pessoas mais céticas, mais, por assim dizer, mais racionais, entre aspas, esse salto lógico gera um incômodo. Eu não consigo acreditar em Deus a partir da natureza. Porque para mim me parece um salto lógico muito grande você ir de... a natureza é perfeita, e no meu caso eu utilizo perfeita com 10 mil parênteses, a natureza é perfeita, então existe algo que é perfeito e que criou essa natureza perfeita. Para mim é um salto lógico muito grande. É da mesma ordem, só que é um salto lógico menor. Eu diria, o salto lógico do argumento ontológico, para mim também é um salto lógico, mas é um salto lógico menor do que esse argumento de natureza. O salto lógico que o argumento ontológico faz é assim, e o salto lógico que o argumento da natureza, por exemplo, que os pagãos fazem, o salto lógico desse tipo, para mim é isso. É um salto lógico que é muito maior. Enfim, querendo ou não, você gostando ou não, e aqui eu tô falando pra você cristão, pra você que tem alguma religião, pra você que é teísta, seja lá, olhe pro que eu tô falando e tente entender o que eu tô falando sem julgamento, de maneira assim honesta, cara, honesta, da mesma forma que eu, quando li o livro do Kant e olhei pra minhas próprias crenças, eu olhei pra mim mesmo honestamente e pensei, cara, sabe,
esse argumento, por exemplo, da natureza, você falar que a natureza é perfeita, logo Deus existe, porque não tem como tudo isso vir do acaso, isso, querendo ou não, isso daí primeiro, isso é uma forma de paganismo, obviamente, e segundo, que isso não é evidência de que Deus existe. Isso não é evidência necessária de que Deus existe. Não é uma causa e aí é que tá. E isso é fundamentado na lei da causa e efeito. Então você, por exemplo, enxergar que existe a cadeia alimentar na natureza, que existem as leis blá 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 blá, tudo isso é fundamentado na lei da causalidade, no empirismo. E aí volta para aquele problema, o problema que eu estou falando aqui já há uma hora, o problema de que nós não podemos legitimamente querer fundamentar uma metafísica que é inspirada no físico. Você não pode dizer que Deus existe porque a natureza é perfeita, que a natureza é linda. Então, se a natureza é linda, logo Deus existe? Enfim, é óbvio que o argumento de quem segue essa linha de raciocínio, até dos espinosistas, não é um argumento tão simples assim como eu estou falando. Estou falando assim, de uma forma bem porca, bem objetiva. Mas assim, o argumento principal ainda prossegue. O argumento principal ainda continua de pé, que é: não há como você querer fundamentar necessariamente uma metafísica em argumentos físicos. Não há como. Então a natureza, por exemplo, é uma forma de convencimento da metafísica que te dá um sentimento metafísico. A maioria das pessoas que acreditam em Deus por causa da natureza, por exemplo, são pessoas que chegam a Deus por causa do sentimento. Não são pessoas que pararam para analisar a questão a fundo de maneira racional. Porque se elas fossem realmente parar para analisar a fundo de maneira racional, elas iam provavelmente, uma hora ou outra, deixar de acreditar, porque sentimento e racionalidade não caminham bem juntos. Enfim, a maioria das pessoas que chegam até Deus pela via da natureza, por exemplo, é apenas uma das vezes, existem outras vezes, mas a natureza talvez seja o melhor exemplo de forma de metafísica a posteriori, são pessoas que são guiadas mais pelo sentimento de que a natureza é bela, a natureza é... Sabe, existe algo oculto na natureza. E esse algo oculto, o que é? Enfim, metafísica. São pessoas que são muito mais guiadas pelo sentimento, pela emoção, de certa forma. Desculpem se isso vai ofender alguém, mas isso é muito mais emocional do que racional. Você afirmar que Deus existe porque a natureza é bela. Isso não... Sabe, isso racionalmente isso não procede. Ou pelo menos esse é um argumento incompleto. Ou pelo menos esse, como eu disse, é um salto lógico muito grande. É algo que pela fé você consegue atingir esse resultado. Natureza bela, logo Deus belo, criou tudo. Então, pelo salto lógico ou pela fé, você consegue atingir fazer uma coisa unir com a outra. Mas pela racionalidade sozinha, as coisas continuam assim. O salto lógico é isso daqui, ó. Continua uma coisa não batendo na outra, sabe? Enfim, então a metafísica a posteriori, que infelizmente ou não, é a metafísica que guia a gigantesca maior parte da humanidade. Se é que a maior parte da humanidade nem sabe o que é metafísica. Mas mesmo aqueles que aí é que tá, hoje em dia a metafísica, ainda mais que esse papo de energias, sabe, esse papo de neo-espiritualista, esse é outro exemplo de metafísica a posteriori, por incrível que pareça. Esse papo de energias é muito mais uma forma de metafísica a posteriori do que uma forma de metafísica a priori. Porque esse argumento, por exemplo, das energias é da mesma ordem do argumento da natureza. Porque eu acredito que tudo é tão ordenado no universo que eu acredito que existe uma força por trás do universo. Tudo é tão... sabe, eu acho que não necessariamente a gente consegue explicar tudo pela racionalidade, então existe uma força oculta que movimenta tudo. Isso também é se inspirar no sensível para querer fundamentar o extrasensível. E aí é que tá uma grande diferença, uma diferença vital, na verdade, entre a metafísica a priori e a metafísica a posteriori, é que a metafísica a priori ela é fundamentada em muito pensamento.
Muito, muito, muito pensamento. Às vezes ela é fruto de uma vida inteira de pensamentos. Uma fruta de uma vida inteira de raciocínios lógicos. É uma fruta de muito pensamento, filosofia e coisas do tipo. Já a metafísica a posteriori, ela é algo que literalmente, de uma hora para outra, assim, ó, nasceu. Assim, do nada o indivíduo que era ateu, aconteceu, por exemplo, ele foi na natureza, foi lá numa cachoeira que era muito bonita, pronto. Começou a acreditar em Deus, porque viu a cachoeira que era muito bonita, viu o animalzinho bonito e pronto. Entendam, existe essa grande diferença entre a metafísica a priori e a posteriori. A priori é uma vida inteira de pensamentos, introspecção, racionalidade e coisa do tipo. Uma vida inteira, anos, muitos anos, para se chegar a essa forma de metafísica. A metafísica a posteriori, ela chega assim, ó. Não necessariamente, às vezes ela leva anos também para se desenvolver, mas no geral, para o público geral, para o ser humano comum, o brasileiro comum, ela chega assim, ó. Uma coisa que aconteceu, pronto, eu vi Deus. Porque o cara... Outro exemplo imbecil de como as pessoas podem chegar à metafísica. Porque eu tava fazendo sexo com a minha esposa, foi um sexo tão maravilhoso que depois do sexo eu pensei, cara, não é possível que isso daqui tenha sido a ordem do acaso. Isso é uma metafísica também a posteriori, é uma metafísica calcada no físico. Literalmente, nesse caso, literalmente no físico, sabe? No fato dele fazer dos corpos se encaixarem tão bem, do sexo ser algo tão orgasmático, algo tão que traz uma introspecção tão grande que essa introspecção não é algo que ele está acostumado. E aí o primeiro sinal de introspecção que ele vê, pronto, verdade, necessariamente verdade, pronto. Isso é Deus, isso daí é um argumento para Deus, enfim, coisas do tipo. Então assim, nós podemos, quem é mais cético, crítico, neo-ateu, eu não sou neo-ateu, mas para o pessoal que é mais chato, por assim dizer, eles podem olhar para toda essa forma de metafísica a posteriori e falar, isso é irracional, isso não é metafísica, isso não prova porra nenhuma. De fato, é verdade, de fato. Mas você querendo ou não, você gostando ou não, e eu também, eu querendo ou não, eu gostando ou não, isso é uma forma de metafísica. É uma metafísica degenerada, obviamente, é uma metafísica que é mal interpretada, por assim dizer, é uma metafísica fácil, como eu disse, uma metafísica assim, ó. É uma metafísica muito mais emocional do que racional. E por isso mesmo, essa forma de metafísica, é muito mais fácil se chegar a Deus, entre aspas, através dessa forma de metafísica, do que pela metafísica real, pela metafísica, ou pelo menos pela metafísica seguindo a metodologia filosófica. E aí que tá, existem várias formas de você chegar à metafísica. Eu diria que a melhor forma de chegar à metafísica não seria nem a forma racional, porque como eu disse, a racionalidade e a metafísica estão assim, elas não conseguem se encontrar muito bem. Elas não sabe, não vai. Quando a metafísica e a fé, assim, ó, encaixam. Uma coisa fica com a outra certinho. Agora a metafísica com a fé não anda, tá sempre assim, ó. Não para, não bate, sabe? Então assim, se você quer chegar à metafísica, eu nem te recomendaria você chegar à metafísica. Não sei pra que alguém viria querer falar, eu quero chegar na metafísica de forma racional. Não me parece que isso tenha uma motivação genuína, sabe? Não é igual pão, não é igual comida, sabe? Que é auto-evidente que nós precisamos de comida todos os dias. Água. É auto-evidente que nós precisamos de água todos os dias. Mas metafísica não é auto-evidente que nós precisamos de metafísica. Isso é muito mais uma necessidade psicológica subjetiva do que uma necessidade, um imperativo universal. Então, enfim, para terminar o vídeo, a metafísica, isso, como eu estou dizendo, tudo isso que eu estou falando vai ser muito mais desenvolvido no livro que eu estou prestes a começar a escrever. Não prestes, porque ainda vai demorar um ou 2 meses para eu começar a escrever. Mas, enfim, em breve eu começarei a escrever o meu novo livro, e essa questão da metafísica a priori e da metafísica a posteriori, para quem não entendeu muito bem, ou para quem quer que elabore mais, será mais elaborada no livro, será muito mais elaborada no livro. Porque, por exemplo, a natureza é só um dos muitos exemplos de metafísica a posteriori que existem por aí. A sexualidade também, querendo ou não, é um exemplo também de metafísica a posteriori, de alguém olhar para a harmonia que existe entre os sexos. É até uma forma de hermetismo isso, do imperativo masculino e do feminino. Alguém olhar para isso, de como essas coisas se encaixam tão bem, de como essas coisas são tão complementares, por assim dizer,
de como existe uma possibilidade de Deus, uma similaridade com Deus, porque o sexo pode gerar uma nova criatura, como Deus fez com nós, só que de uma forma completamente diferente. Enfim, por essa similaridade, entre aspas, com Deus e pela ordem que existe no sexo, também é outra forma de metafísica a posteriori. Em resumo, tudo aquilo que é fundamentado no sensível é metafísica a posteriori, é um sentimento de Deus, um sentimento metafísico. É um sentimento, é isso, é um sentimento, não é algo que é bem fundamentado na lógica / filosofia / pensamento. Tanto é que se você for perguntar para um neopagão, um desses daí que fuma maconha, foi lá na natureza, fuma maconha, falou que tudo é lindo, pronto, Deus existe. Se você perguntar para ele, por que você acha que Deus existe? Ele vai te dar 2 linhas de argumento. Percebe? O Spinoza, literalmente, que é um exemplo do cara que desenvolveu uma metafísica a priori, ele literalmente desenvolveu um livro de 300 páginas para fundamentar Deus e a maneira como se dá Deus, a substância, etc. 300 páginas, ou seja, 50 mil linhas, 500 mil linhas. Ou agora o cara maconheiro da natureza, porque tudo é belo, 2 linhas. Percebe a diferença? 500 mil linhas para 2 ou 3 linhas. Então, assim, a metafísica a posteriori, ela é sim uma forma de metafísica, porém ela é muito mais um sentimento do que uma razão, por assim dizer, e é uma forma metafísica, eu não vou dizer que é ilegítima, porque quem sou eu para falar o que as pessoas devem crer ou não crer? Eu não vou dizer que é ilegítima, mas é uma forma mais degenerada, por assim dizer, é uma forma de metafísica mais degenerada do que a metafísica a priori. A metafísica a priori, por si mesma, ela já tem uma certa degeneração / problemas. Se ela já tem a priori, já tem a posteriori, então é 10 vezes isso, é 10 vezes os problemas. Então, assim, a priori já é elite, já é, você, mesmo um bagulho tendo 10 mil problemas, já é elite. Enfim, acho que vocês entenderam o meu ponto que eu quero dizer. Enfim, então no livro A Morte de Deus eu basicamente vou desenvolver os meus pensamentos / argumentos do porquê que a morte de Deus é iminente, tanto de Deus como como algo racional, algo a priori, como de Deus como algo como um sentimento, e é isso que é pior ainda. Tanto a metafísica a priori, que já é por natureza bem fechada, está em enfraquecimento e queda latente. Não apenas a metafísica a priori está em queda latente, como também a metafísica a posteriori. Incrivelmente, a metafísica a posteriori, mesmo sendo degenerada, ela também já está numa queda latente, numa decadência latente, mesmo a metafísica a posteriori, o que me parece bem assustador, e de fato é bem assustador, o que pode parecer para vocês bem assustador. Mesmo a metafísica degenerada já está em processo de decadência pura. O que dirá então a metafísica a priori, a elite, entre aspas, da metafísica? Enfim, se vocês tiverem qualquer discordância sobre tudo que eu falei, podem falar, mas é como eu disse, tudo será mais esclarecido quando eu escrever o livro. Lá vai ficar bem mais expandido tudo que eu estou falando. Se vocês concordam ou discordam de mim, não sei, problema de vocês. Enfim, então é isso. Agora eu vou seguir minha vida normal. E como eu disse, daqui a 1 ou 2 meses eu vou começar o livro. E aí lá eu vou tratar em 2 capítulos diferentes. Um metafísica a priori, outro metafísica a posteriori. E haverá mais capítulos além desses 2. Mas como eu disse, serão 2 tópicos bem centrais do meu livro, bem importantes. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham aprendido algo de bom ou não sei. Então é isso. Beijos, abraços. Quem quiser comentar pode se sentir livre para comentar. Quem quiser me fazer um pix, tá aí no link da descrição. Quem quiser baixar o Ideia, não leu o Ideia por algum motivo, tá aí também. Então é isso. Beijos, abraços. Qualquer coisa, mandem mensagem, seja no Instagram, seja comentando aqui no canal. Até a próxima. Estejam todos na paz de Cristo. É isto.